Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de SMT, Smart Money Techniques. E é o seguinte, a Smart Money Techniques é uma ferramenta do ICT, ok? Então eu vou estar falando ela de acordo com o que o ICT compreende aqui que funcione com a SMT. E óbvio, eu tenho a minha teoria do modelo fractal e também acaba que eu utilizo ela de acordo com as coisas que eu acredito, né? Com as coisas que eu formulei dentro do modelo fractal. Beleza? Mas ela pode funcionar aí para qualquer técnica, né? Ela também funciona em diversas outras teorias operacionais. Ela é um conceito geral bem bacana e vale a pena você aprender e estudar, fazer backtesting para entender se isso pode ou não te ajudar na sua teoria operacional, entendeu? No seu modelo. Ok? Então é o seguinte, o Smart Money Techniques ele começa com base principalmente na formação de topos e fundos, ok? Então, isso aqui eu não boto um time frame para isso, tá bom? Porque assim, a formação de topo e fundo ela vai acontecer ali no mercado, né? E isso aqui é uma formação de um fundo, como você pode ver. E como que a gente sabe? Simplesmente que a gente tem um pavio aqui, tá vendo? O primeiro aqui desse candle preto, ele é mais baixo do que o do meio. E o posterior também é mais baixo, né? No caso é menor, né? Assim, tá vendo? Ele faz tipo um V, no caso, né? Não é que é mais baixo, é que ele faz tipo um V, assim, né? O pavio aqui do meio é maior, avança mais. Tá vendo? E aí a gente sabe que isso aqui forma meio que um fundo, né? E aqui na direita a gente tem um topo, olha só, porque a gente tem um pavio aqui que forma esse tipo esse Vzinho aqui. Tá vendo? Isso aqui é uma swing formation, a formação de um topo, beleza? A formação de uma máxima, né? Esse pavio aqui sendo mais alto entre os três, aí depois pode ver também pelo corpo dos candles ele fazendo esse topo, né? Subindo e depois descendo, certo? E isso é o que a gente vai estar colocando a SMT aí, porque a SMT ela acontece entre topos e entre fundos, né? Então é importante saber como se forma um. E principalmente a gente precisa entender aonde que se forma um topo ou um fundo. É muito importante a gente entender isso para poder compreender a SMT, tá bom? Então a SMT ela sempre acontece na manipulação, tá? E é justamente essa formação aqui que a gente quer ver. Porque se você parar para pensar, você vai ver basicamente a mesma formação aqui de um fundo, ó. Quando a gente tem a manipulação, tá vendo? Que a gente vem e coloca um fundo aqui embaixo isolado. Então, é mais ou menos isso aqui, justamente. A gente tem um fundinho aqui, tá vendo? Depois um outro aqui e depois um outro aqui. Três pavios, tá vendo? E esse aqui sendo mais baixo. Pra cá eu posso jogar essa mesma coisa, ó. Tem um aqui, né? Como se fosse um paviozinho. Um outro aqui mais embaixo e um outro mais em cima. Justamente essa mesma formação ali. Tá vendo? Na nossa Breaker Formation. O nome dessa formação aqui a gente chama de Breaker Formation. A gente chama de choque, Market Structure Shift, enfim, tanto faz, né? São três nomes aí possíveis. Tá? Nesse fundo aqui, então, a gente tem justamente esse preço colocando um fundo máximo, né? Para começar a voltar. Tá? E isso aqui é a nossa manipulação, entendeu? Porque a gente desce, nesse caso aqui eu estou dando um exemplo aqui, de um AMD, né? Que a gente tem uma acumulação aqui, como você pode ver. A gente faz uma manipulação e depois a gente faz uma distribuição para cima, né? A manipulação colocando um fundo aqui pra gente. Tá? E é nesses pontos onde a SMT ela vai aparecer nas manipulações. Então a gente precisa estar esperto aonde que o preço pode formar manipulações, onde que ele pode fazer esses sweeps de liquidez, por exemplo, esses AMDs. Normalmente nesse tipo de estrutura aqui, entendeu? Que é onde se forma de fato um fundo, igual eu falei, tá vendo? Tem a formação aqui, forma um fundo. Nesse caso, justamente aqui é a mesma coisa, a mesma lógica. Perfeito? E aqui embaixo a gente pode ter a formação de uma SMT. Beleza? E aqui eu colocando isso em um Open High Low Close, justamente esse mesmo exemplo aqui, como você pode ver, isso aqui, né, se eu colocar isso aqui como em um candle diário, por exemplo, essa formação aqui, você vai ver o quê? Que a gente tem a fase, né, de uma acumulação aqui, e essa aqui é a formação de como estaria um possível candle diário, segundo esse exemplo, tá? Dividido em três ali. A gente tem ele de lado aqui, acumulado, né, gerando liquidez aqui em cima. Depois a segunda fase, que é onde a gente tem a nossa formação aqui, tá vendo? Que a gente forma o fundo, lembrando, né? Dessa formação aqui que está no quadrado, justamente aqui a gente tem ela e a gente coloca uma mínima aqui nesse candle diário, justamente formando essa outra mínimazinha, essa outra swing low aqui, né? Esse outro fundo, tá? Fazendo essa break formation para cima, tá vendo? Então a nossa fase de manipulação é aqui que a SMT aparece. E depois aqui na frente a gente tem a terceira fase
que seria uma distribuição, justamente é o preço expandindo, tá? Então, aqui seria a formação do candle diário, tá? Ele começa acumulando, aí depois ele vem, faz uma manipulação, deixa uma mínima, depois ele expande pro outro lado. Isso normalmente, né, os candles ali diários que são expansivos, eles muitas vezes se comportam dessa maneira, tá? E a nossa SMT, a gente quer ver ela aqui embaixo. Beleza? E o que é a SMT? É justamente quando a gente tem, olha só, esse tipo de formação aqui, ó. Quando a gente tem dois ativos correlacionados, tá? Então pensa em dois ativos diferentes, tá? Isso aqui é um ativo na esquerda e isso aqui é outro ativo na direita. Aqui, por exemplo, vamos pegar o Nasdaq e o S&P, tá? O Nasdaq na esquerda e o S&P na direita, por exemplo, tá? Não importa a ordem de qual manipulou ou não, mas é o seguinte, o que a gente vê na SMT? Justamente, a gente está querendo formar um topo. Aonde que a gente está tentando formar esse topo? Tem que lembrar que a gente está numa manipulação, né? Então aqui faz sentido já a gente querer formar um topo. A gente tem que sempre se questionar isso. Tá? A primeira coisa é a swing formation. Se a gente está numa manipulação. Então isso aqui, movimento manipulativo, que a gente vai subir e depois vai descer, por exemplo, tá? E aqui dentro dessa movimentação que a gente pode ter uma SMT. E aí como que ela vai acontecer? Ela vai acontecer quando, tá vendo? Ele pode acontecer nesse primeiro... no movimento aqui, como você pode ver, olha só, onde um captura o topo, olha aqui, e o outro não captura o topo. Isso aqui, sendo a SMT, o primeiro tipo de SMT, tá? Que é o SMT direto na reversão. Então, o SMT que vem na própria manipulação em si, a gente vem fazer a manipulação aqui, e aí acontece essa SMT, tá vendo? Onde um ativo pega o topo e o outro não pega esse topo aqui. E também pode acontecer nesse outro topo aqui atrás, entendeu? Então poderia ser aqui também. Entendeu? Aí aqui não captura, por exemplo. Aqui fazem um movimento de baixa. Então poderia ser assim também, ó. Aqui a gente faz essa captura assim. E aqui nesse outro a gente faz assim, ó. Tá? Ainda tem uns três topos aqui, como você pode ver. Só que eu quero SMT aqui, entre esse ponto, tá vendo? E esse ponto, nesse caso. Justamente porque um captura e o outro não. Perfeito? E olhando um time frame maior, essa SMT original aqui de baixo, você vê justamente que é o paviozinho aqui. E aqui ele faz essa captura, tá vendo? Como se estivesse vendo um time frame maior aqui, SMT. Tá? E a gente tem esse tipo de SMT aqui, que a gente viu aqui agora, bem interessante, tá? Quando a gente vê na estrutura em si direto. E a gente tem outro tipo de SMT que é justamente essa outra que é quando a gente tem um range. E essa aqui é bacana, tá? Porque essa aqui, a gente não precisa ter exatamente a SMT acontecendo na estrutura desse jeito aqui. Tipo na manipulação, né? Isso aqui tudo faz parte da manipulação. Certo? Isso aqui tudo faz parte da manipulação. E aí a SMT acontece aqui. Igual a gente viu nessa imagem anterior aqui, ó. Aonde que aconteceria a SMT? Aqui. Tá vendo? Justamente aqui nesse ponto, nesse fundo, que o preço manipula. Vou deixar uma mínima aqui. Aí aqui poderia acontecer uma SMT. Justamente aqui, só que nos fundos, né? Tá? E esse outro tipo de SMT aqui são nos ranges. Então justamente quando eu tenho... Tá vendo? Isso aqui é um range, né? Um topo e um fundo, aqui como você pode ver, extremo, isolado, né? E aí o preço, tá vendo? Esse aqui é um ativo, por exemplo, aqui o USD e aqui o DXY. Né? Nesse caso não faria sentido porque o DXY é o contrário. Então o Nasdaq e o S&P, né? O Nasdaq e o S&P, novamente, Nasdaq aqui na esquerda, ele vem justamente e faz o quê? Faz a captura do fundo aqui, tá vendo? Ele passa o pavio aqui, faz a manipulação desse fundo aqui, que é um fundo de um range. Tá vendo? E aqui no S&P não. Aqui no S&P ele não vem fazer a captura desse fundo aqui, desse range, tá vendo? Aí aqui a gente tem uma SMT. Tá vendo? Ó, aqui e aqui. Tá vendo? Mas não é exatamente uma SMT igual a gente tem assim. Tá vendo? Que o preço ele faz isso. Não. Aqui já é uma SMT nos extremos do range. Tá? E aqui eu tenho um exemplo pra gente estar vendo isso. Aqui nesse caso é qual exemplo? É o primeiro, né? Que seria do primeiro tipo de SMT. Tá vendo? Pode ver a movimentação que ele fez bem forte aqui para esses fundos aqui. E esse aqui foi um trade que eu peguei, tá? Então eu tirei essa imagem aqui de dentro do meu diário de trade. Olha só, ele vem fazer a breaker aqui em cima, ó. Aí aqui ele captura.
Entendeu? Aí eu vou lá no outro ativo, nesse caso aqui é o Nasdaq, esse aqui é o Nasdaq. Aí eu vou lá no S&P 500 e ele faz assim, ó, não captura o topo, SMT. Entendeu? Na manipulação. Já em um ponto onde eu quero que aconteça a manipulação, entendeu? Nesse caso seria onde? Nessas máximas aqui de Londres, por exemplo. Eu tenho o quê? Um key level passando aqui, um ponto, né, de resistência passando aqui, tá? Então, acontece essa SMT, me confirma, e logo depois de acontecer a SMT, ele tá uma descida gigantesca, que foi que eu peguei a movimentação, para vir em direção a esses fundos aqui, de baixa resistência, tá? Aqui outro exemplo, só que qual é o exemplo esse? É um exemplo de um range, né? Por quê? Eu tenho aqui por fundos aqui de baixa resistência, eu tenho aqui um fundo de um range, e tenho aqui um topo de um range. Tá vendo aí? Lá na frente, depois, ele vem e manipula aqui, e aí eu olho lá no outro ativo e ele não manipulou. Então isso aqui é tipo um range, né? Isso aqui é um range, o topo do range, o fundo do range. Aí eu vou aqui e ele vem e captura aqui, esse topo desse range. Aí se eu vou lá no outro ativo, o que ele fez? Ele não capturou. Então eu tenho um topo aqui, que seria esse topo aqui atrás do range. Lá na frente, ele não capturou no outro ativo. Entendeu? Então lá no outro ativo no S&P, porque esse aqui também é o Nasdaq, a gente teria o quê? Uma falha em capturar esse topo. Entendeu? Então foi por isso que eu vendi aqui, pra gente poder vir buscar essas movimentações aqui embaixo, justamente porque a gente tem essa SMT aqui nesses topos. Tá? E basicamente é isso. Esses são os dois tipos de SMT que a gente tem. E aqui eu tenho uma tabela básica para vocês poderem estar usando as SMTs, tá bom? Então em quais ativos aqui? EURUSD e DXY, e fica ligado, né, no EURUSD e no DXY, porque o DXY é o contrário do EURUSD, entendeu? Então, quando o EURUSD ele faz isso para cima, o EURUSD faz isso para baixo. Tá? Eles são inversos ali, beleza? Mas aí é só você entender a diferença, né? Exportar quando você tiver manipulação ali e um fizer e o outro não. Tá? O Nasdaq aqui e o S&P, tá bom? São dois ativos ali também que são bem correlacionados e que a gente tem SMTs muito boas acontecendo, tá bom? E no GBP-JPY e no Audi JPY também, tá? Esses ativos com JPY, a gente usa esses dois. No SHA-USD com o SHA-Euro. Beleza, pessoal? Essa é a tabela da SMT que a gente vai estar utilizando. Normalmente, a gente vai utilizar isso e isso não tem tempo gráfico, sabe? Isso é uma coisa que vai acontecer ali na hora que a gente estiver analisando ali, quando tiver a manipulação, tá bom? Para mim, um exemplo muito bom foi essa operação que eu peguei aqui no USD. Foi no dia 10 de junho aqui, tá vendo? A gente teve uma SMT o quê? Entre um range, né? Então esse aqui é um fundo aqui no USD. Lá no DXY é um topo, né? Que o preço capturou. E aqui ele falhou em capturar. Você pode ver que ele não passou, tá vendo? Lá no DXY ele passou, fez uma manipulação. Aí justamente ele invertendo aqui para cima, uma região muito bacana aqui pra gente poder estar fazendo aqui. Operações compradoras, né? Eu tava olhando esse aqui justamente pelo 30 minutos, fica um pouco mais bonitinho, a gente tá vendo, entendeu? Mas aí eu vou ignorar, quando eu tô num range assim, tá vendo? Eu tenho um range aqui, daqui até aqui em cima, né? Eu vou ignorar a SMT que eu tiver aqui dentro, ó. Não com esses outros fundos. Se eu tiver SMT com esses outros fundos, eu vou ignorar, justamente porque não é de um range, né? O único ponto que eu posso ter uma SMT válida, o único ponto que eu posso manipular é se eu manipular o extremo do range, se eu manipular o fundo aqui do range, certo? Para depois virar. Aí o que a gente faz? A gente vai lá, manipula, vira para cima, faz change state of delivery, tá vendo? E usa isso aqui como região de order block para dar continuidade, tá vendo? E essa SMT, ela antecipa isso pra gente, ela dá essa antecipação, ela serve pra gente poder estar antecipando aqui essas movimentações, tá bom? E aí você tem que encaixar isso dentro do seu modelo. Como? Não sei, mas você vai dar seu jeito, entendeu? E aí, é isso que é a SMT, beleza, pessoal? E a SMT ela é bem bacana, é uma ferramenta bem simples, bem de boa, assim, pô, você só abre o outro ativo ali, vê se capturou ou não, se fez a manipulação ou não. Lembrando, tem que ser um movimento realmente manipulativo, tá, pessoal? Isso aqui, assim, se você for encaixar em outro modelo, você não vai usar a SMT pura, assim, só estrutura, não.
Você tem que entender aonde que tem a manipulação e aonde não, entendeu? Porque ela só acontece quando tiver manipulação. Nesse caso aqui, a manipulação, eu manipulei o fundo aqui, tá vendo? Do range, o fundo extremo. Então tem que ter esse alinhamento do que você está manipulando, da onde que você está manipulando, e não simplesmente, um capturou o outro, não vou entrar. Não é assim que funciona. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu tô atualmente aqui agora numa operação vendida aqui nesse LSD que tá chato hoje. Né? Eu vendi aqui o alvo lá embaixo. E isso aqui para mim é uma manipulação. Entendeu? Se eu tivesse uma SMT aqui em cima, isso aqui seria interessante. A manipulação do quê? Pô, eu tenho esses topos aqui, tá vendo? Eu tenho esse topo aqui que eu fiz justamente essa formação. Ó, pou, pou, e tô descendo. Se eu tiver uma SMT aqui, se eu tiver, eu não tenho, né? Eu creio que não. Mas se eu tivesse uma SMT aqui, seria bacana. Entendeu? Para mim poder buscar o que? A venda com mais confiança, com mais certeza. Entendeu? Nessa manipulação. Mas a manipulação por si só, ela é uma manipulação. Ela não depende, né? De nada. Entendeu? Aqui nesse caso a gente não tem. Olha só que no caso do DXY é o contrário. Entendeu? O que seria uma SMT? Se o DXY não tivesse pegado esses fundos aqui. Então, se o DXY tivesse feito o fundo mais alto, entendeu? Justamente porque ele é o contrário, né, do EURUSD. E aqui no EURUSD ele fez um topo mais alto aqui, certo? Então, justamente é o que a gente gostaria de ver, né? Uma SMT aqui, isso aí ia dar muito mais confiança pra gente poder fazer uma operação vendedora. Mas você pode ver que é na manipulação que a gente tem que fazer, entendeu? Não vou colocar em qualquer lugar aleatório, justamente, tá? E é isso, pessoal. Então, muito obrigado por ter assistido. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Valeu, falou e fui.